Vamos avançar. Eu queria observar com vocês agora a mensagem de Cristo à igreja de Tiatira. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Queridos, todas essas cidades existiam diversas divindades. Muitas divindades que tinha em Esmirna, tinha também em Tiatira, em Éfeso e em outras. Assim eles herdaram também do contexto grego. Veja, Cristo diz, ele se apresenta dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu tenho os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Está associado ao contexto de Tiatira, que trabalhava também com bronze. Mas veja, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Você diz: uau, que igreja! Essa igreja tinha amor. Essa igreja tinha serviço. Essa igreja tinha perseverança. E o que ela não tinha? Vamos continuar. Verso 20. E além disso, essa igreja crescia. Amém? Vocês, as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, ou seja, a igreja cresce, evolui. Mas continua. Conheço, o verso 20, tenho, porém, contra ti, contra o anjo daquela igreja e também a igreja. Ele diz que vocês toleram ou tolerares que essa mulher, essa Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine. Veja, o anjo daquela igreja, ele tolerava que uma mulher que recebe o título de Jezabel, na semelhança da Jezabel do Antigo Testamento, que essa mulher, ela ensinasse na igreja, ela pregava na igreja, ela se dizia até profetiza. Aí, esse anjo dessa igreja, esse líder dessa igreja, ele permitia que isso acontecesse. Mas olha, você permite que ela ensine, aí ele diz, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu digo que essa aqui é uma igreja em que você vê liderança envolvida com imoralidade. E Cristo estava trazendo uma crítica para essa igreja e para o anjo dessa igreja, dizendo assim: você está tolerando isso. Vocês têm amor. Vocês têm serviço. Vocês estão até crescendo. Mas vocês não têm firmeza no que diz respeito a uma vida de santidade. Vocês estão andando de uma maneira, alguns de vocês estão andando de uma maneira imoral. Então é possível você ter uma igreja grande. É possível você ter uma igreja que recebe bem as pessoas. É possível você ter uma igreja que tem serviço. E que até cresce muito, evolui. Mas no meio desse povo, ser um povo corrompido, com pecado, por causa de falsos ensinos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa? Olha comigo o verso 21. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Que dureza de coração, queridos. Ela não quis se arrepender. E isso prova que essa prática não foi algo que aconteceu 1 ou 2 dias, mas era algo contínuo. E Cristo disse assim: tempo para arrependimento eu dei, todavia ela não quis. Aí ele diz: eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então o juízo de Deus foi derramado sobre essa Jezabel de Tiatira, porém ainda havia chance de misericórdia e de arrependimento para os que estavam sendo influenciados pelo seu ensino. Queridos, nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras em diversos textos, eu poderia citar diversos, mas um exemplo, o apóstolo Paulo fala que entregou alguns irmãos a Satanás para a destruição do corpo, e eles estavam negando a ressurreição de Cristo. Eles estavam ensinando falsos ensinos dentro da igreja.
que estava produzindo em práticas imorais. Paulo chegou a dizer assim, são pessoas que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade, que penetram nas casas de mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Aí Paulo fala assim, mas um dia, a insensatez deles será a todos evidente. Preste atenção, queridos. O dia da verdade vai chegar, vai prevalecer. Eu não quero saber se tem um líder em algum lugar que está ensinando e praticando algo errado. Eu quero não ser essa pessoa. Amém? Vamos avançar. Ô, glória. Deus é bom. O coração acelera mais, não é isso? O verso 23 é mais forte. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. O juízo de Cristo viria sobre aquelas pessoas que não se arrependerem. E esses filhos aqui não pode ser filho, criança de Jezabel ou dessa mulher que recebe o título, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não imputará o pecado do pai no filho, nem do filho no pai. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós não podemos dizer que o Senhor ia trazer um juízo para os filhos. Então, esses filhos estão associados também aos filhos da doutrina. Porque essa mulher, ela era tanto uma liderança, como também ela trazia um falso ensino. Então, as pessoas que estavam envolvidas com o ensino errado, se não se arrependessem, sofreriam o juízo. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm esta doutrina. Ok? Fortalece o que eu acabei de dizer. E que não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Queridos, esse ensino era tão imoral que eles diziam assim, ó, existe um nível em Satanás a se conhecer mais. Vocês precisam se aprofundar no conhecimento de Satanás. Misericórdia, queridos, misericórdia. Lembrando que nós não estamos falando com ímpios, isso aqui era dentro da igreja. Misericórdia ainda mais. Vamos avançar. Aí ele diz, outra carga não jogarei ou não lançarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Aleluia. E o que esses irmãos tinham? Bom, uma parte sustentava a doutrina de Jezabel e outra parte não sustentava. Então o que é que eles tinham? Eles tinham firmeza, esses que não sustentavam. Amém? Eles tinham firmeza no Senhor, eles tinham firmeza na palavra do Senhor. Veja que dentro de uma igreja pode existir dois públicos. Um público fiel e um público infiel. Olha comigo o verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você vai reinar comigo nas nações. Aí ele diz, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá em pedaços, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também que eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã é uma menção ao próprio Jesus. É como se Jesus fosse o nosso próprio galardão. Amém? Isso nós encontramos com base nas Escrituras em que Deus vai dizer para Abraão, Abraão, eu sou o teu galardão. Grande é o seu galardão, Abraão. Então, nossa recompensa é também o Senhor. Amém? Querido,